E aí, ao final do encontro, iniciou a gravação, dia 17/8, somente para constar e vocês não se perderem quando encontrarem essa gravação no nosso ambiente. Então, começando o nosso terceiro encontro. Na semana passada, vocês, além do que foi discutido em sala, vocês tinham um objetivo aí, eu pedi que vocês participassem, interagissem no nosso fórum. Então, hoje eu resgato e começo a nossa aula falando, né, do nosso roteiro e o plano de trabalho. Então, eu vou retomar um pouco do que foi tratado no nosso fórum de discussão. Tá? Após o fórum, eu tenho uma pergunta que vocês vão responder, mas vocês só conseguem responder a essa pergunta depois de vocês olharem o que está escrito no fórum. Tá? Diferente de outro questionário, esse nosso questionário ele tem data e hora para começar, ele tem data e hora para terminar. Então, vocês não conseguem ter acesso ao questionário antes das 19h30. Tá? Por quê? Porque tem uma atividade anterior que ela precisa ser realizada e ela tem que estar concluída para a gente poder discutir, né, essa questão. Boa noite, Fer. Pronto, eu trouxe vocês aqui do lado que assim eu consigo olhar alguém que chega, né, e liberar o acesso. Pois bem, então esse questionário ele é baseado no fórum anterior. Tá? Por isso que ele está na sequência e ele tem um horário de abertura. E depois que vocês abrirem, vocês têm 10 minutos para conseguir fechar. Então não dá para você ver qual que é a pergunta e depois olhar no fórum a resposta. O caminho é, vocês vão olhar e percorrer o fórum, ver o que foi discutido, e aí vem a pergunta. Tá? Depois disso, eu vou resgatar um assunto da semana anterior que fala um pouquinho dos perfis de vocês, né, de como vocês são, como cada um é. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí a gente entra em um conceito que ele não é de tecnologia, ele é de RH. Mas ele tem a ver porque dentro desse plano a gente vai incluir os conhecimentos e os desenvolvimentos de vocês no que diz respeito ao conhecimento tecnológico que vocês têm e que vocês vão ter e que vocês precisam ter. Então, eu vou conceituar para vocês o que é um PDI, um plano de desenvolvimento individual. E aí a gente fala, fechando o nosso encontro de hoje, que é inclusive uma das perguntas que eu coloquei no fórum para vocês, né? Tentei provocar a reflexão de vocês. A gente fala um pouquinho sobre formação e habilidades em TI. Já vou dar um spoiler com relação ao fórum. Muitos dos que participaram, e aí, né, eu peço até desculpa ao Albertino que eu chamei ele nominalmente, mas o Albertino não foi o único que não conseguiu participar do fórum. Mais pessoas, e aí depois eu posso comentar com vocês como é que foi isso. Mas mais pessoas também não participaram, mas, por outro lado, né, eu fiquei bastante contente com as contribuições daqueles que entraram. Tá? E eu fiz questão de, a cada postagem de vocês, eu responder e colocar ali as minhas considerações. A ideia do fórum é um momento que... Boa noite, Felipe. É um momento que vocês podem aprender e conhecer mais coisas além do que a gente trata aqui dentro. Tá? Alguns de vocês, quando postaram, e eu até ressaltei isso nos meus comentários, além de postar, você indicou a fonte de onde você tirou. É uma prática muito importante e é bom que vocês já levem isso para o dia a dia, para todas as intervenções que vocês fizerem. Não se apropiem de ideias dos outros. Você pode muito bem falar, olha, essa definição, esse termo, esse conceito, ele foi extraído do lugar tal. Serve de busca de pesquisa para outras pessoas, né? Mas serve também para você se preservar, porque se aquilo que está lá escrito for uma grande besteira, não foi você que escreveu. Então, em metodologia científica, é recomendado e é exigido que a gente sempre coloque, quando eu pego o texto de algum lugar, que eu indique de onde eu peguei. E eu não vou entrar no mérito aqui da forma como vocês devem colocar. Para mim,
né, como muitos de vocês colocaram e como eu coloquei nos slides, você indicando a definição e no rodapé, você colocando o link de onde você pegou, já é suficiente. Tá? Até porque algumas definições ali eu sei que elas não são de vocês. Outras pessoas preferiram pegar, ler e colocar o entendimento. Totalmente válido também. Tá? O mais importante é a participação, é o conhecimento, é o desenvolver o conhecimento de vocês. Ok? E aí, para que eu chegue lá nas habilidades de TI, né, eu preciso que, não sei se todos leram, eu creio que não, até porque ontem, no fechamento das cortinas, nós tivemos ali 15 postagens no fórum. Então, nem todo mundo teve tempo de ler. E eu sei, tá, que o dia a dia de vocês, ele é corrido. Vocês não têm só aulas de tecnologia da informação. Vocês têm um monte de coisas. E é por isso que eu vou abrir espaço durante a aula para a gente enriquecer conhecimento também. Eu não quero me tornar um peso na formação de vocês, mas vocês vão ver pelas postagens que estão lá que, assim, é unânime a necessidade de mudança. Mas uma coisa é eu falar isso, precisa mudar. Precisa mudar é genérico. Né? Alguém precisa mudar. E vocês vão ver que alguns dos amigos de vocês fizeram, e eu coloquei nos comentários também, alguns dos amigos de vocês trouxe essa definição para a primeira pessoa. Em que sentido? Eu preciso mudar. Porque eu tenho que ser protagonista desse novo normal, novo escritório contábil, nova organização contábil. E aí, só antes de liberar vocês para ficarem um tempinho lá no fórum e olhar o que a gente discutiu durante essa semana, eu ia compartilhar com vocês, mas eu acabei, por conta de coisas, eu acabei não conseguindo. Deixa eu ver se eu salvei. Eu tinha colocado para salvar que tá aqui. Eu acabei não conseguindo compartilhar com vocês. Só fale uma coisa, vocês estão vendo minha tela? Alguém me dá um ok aí, um chat, uma voz? Vocês estão Sim, vendo a minha professor. tela? Legal, Samuel. Eu não sei por que Samuel. O seu nome é Sa espaço Muel. Mas Quando tudo eu bem fui também. editar a conta, não dava para colocar o nome inteiro no primeiro. Aí ficou Fica assim. tranquilo, cara. Mas olha, né, eu quis compartilhar com vocês, acabei não conseguindo ao longo da semana, mas são coincidências que acontecem, né? Mas no fundo não são coincidências, é a gente está olhando o que está acontecendo. Vocês estão vendo aí um print de um SMS que eu recebi a semana passada, né? Bradesco Cartões. Cara, o que vocês têm a ver com Bradesco Cartões? Nada. Né? Mas vocês têm a ver com o que vem em seguida. Ganhe 2 meses grátis de contabilidade online. E a gente tem falado de mudar a forma como a contabilidade é feita, de pensar diferente, de vocês serem protagonistas. Mas eu ganhei 2 meses de contabilidade. Vocês já viram isso em algum lugar? Boa noite, Augusto. Vocês já viram isso em algum lugar? Não. O modelo tradicional qual é, gente? Vá no escritório, abra a sua empresa, eu vou fazer a sua escrita, eu posso fazer a sua folha, eu posso fazer alguma alteração contratual que você venha a solicitar. É assim, o modus operandi, e quem trabalha em escritório contábil vai saber disso, o modus operandi do escritório contábil é outro. O cliente vai atrás. Né? Eles não ficam procurando o cliente. Mas eu ganhei 2 meses grátis. Né? Onde? Contabilidade online, no Contabilizei. Na semana passada eu falei para vocês e eu mostrei esse site.
Falei que era uma abordagem diferente. Nós fizemos as contas, um faturamento mensal de 1.780.000, se eu não me engano, né, que era R$ 89 vezes 20 mil clientes, e é R$ 89 médio, tá? Dependendo do tamanho da empresa, o valor é maior. Esse é o início do plano, quer dizer, ninguém paga menos que 89. Foi a continha que eu fiz. Tá? Utilizando o seu cartão empresarial Visa. Para saber mais, clica aqui. Né? Tem um atalho reduzido. E aí, gente, eu queria que alguém falasse para mim com relação a isso aqui. Se ninguém se prontificar, eu posso espontaneamente chamá-los. Como é que é isso aqui para vocês? Tudo bem? Pois bem, como todo mundo quer falar ao mesmo tempo, ô Harrison, eu sei que está com o microfone ativo e operante aí. Como é que é para você receber um SMS desse? Normal? Fala um pouquinho comigo. Como cliente professor. Um É, cliente assim, normal? é, a gente recebe várias propostas, mas essa daí é muito boa, né? Cara, mas é assim, não é? Olha, pega isso aqui para comprar um lanche, né? Para você comprar uma pizza. Tá com desconto na Hering, tá com desconto na Netshoes. Cara, é contabilidade. É o futuro ganha-pão de vocês. É um escritório contábil. E é claro, ele oferece 2 meses grátis, por quê? Porque depois que eu usar 2 meses grátis, possivelmente eu vou querer continuar. Porque o valor é muito menor. E aí? Como é que vocês vão se posicionar no mercado com a visão tradicional? Não dá, né? Vocês precisam sim repensar, porque os concorrentes de vocês, o mercado, hoje, tá assim. Hoje o mercado está provocando vocês dessa forma. Agressiva. E aquilo que funcionava para outras coisas, porque o cara da contabilidade olhou e falou, por que não? Por outro lado, tá? Pensem quanto que essa empresa teve que pagar para o Bradesco Cartões para ter acesso aos telefones, aos SMS dos clientes empresariais da Bradesco. É investimento. Custou dinheiro isso aqui para eles. Mas, possivelmente, eles apostam de maneira agressiva no crescimento da carteira deles, no crescimento do número de clientes que eles vão ter. Ok? Então, me chamou a atenção e eu quis compartilhar isso com vocês. Pois bem? Bom, primeira atividade que nós temos nessa aula, até para não ficar só eu falo e vocês me escutam, né? Vocês têm duas coisas para fazer. A primeira é vocês olharem lá no AVA, e eu já vou abri-lo aqui. Aqui no AVA nós temos o nosso fórum, que já está encerrado, o da semana passada, que falava sobre TI, a formação profissional contábil, né? Nós tivemos aí uma semana de fórum. Eu quero que vocês deem uma olhada. Deixa eu mudar o meu perfil aqui. Aqui, fórum. Eu quero que vocês deem uma olhada o que rolou na nossa semana. Então aqui vocês têm, né, as postagens, né, não são só duas. Por que para mim está aparecendo só duas? Alguém pode, por favor, dar uma olhadinha lá no fórum e ver quantas postagens tem aqui? Se tem só duas mesmo, eu preciso mexer na Aparecendo configuração. todas, professor. Oi? Para mim tá aparecendo todas.
Legal, então para os demais também deve estar. Deve ser alguma coisa no meu perfil. Então aqui vocês têm as publicações da semana passada, né? Eu reservei mais ou menos 15 minutos para vocês olharem o que foi colocado aqui. E eu vou adiantar para vocês, tudo que foi postado aqui, algumas coisas maiores, outras menores, elas são interessantes. Eu descobri coisas que até então eu não sabia e complementou o meu conhecimento. Então, entendam que o que eu estou fazendo com vocês é uma forma de vocês assimilarem mais conhecimento, né? Se vocês colocaram escrito que é necessário vocês conhecerem de tecnologia, mudarem a forma de pensar, que as empresas precisam evoluir, né? Essas postagens elas vão contribuir com vocês. Se você não teve condições, se você esqueceu, se você não quis colocar nada aqui por vergonha, muitas vezes, eu vou colocar, o pessoal vai rir. Cara, não é assim, né? Tudo é válido, tá? E a gente está aqui num fórum onde todos vocês precisam ser tratados com muito respeito às opiniões e o nível de conhecimento de cada um. Então, eu reservei 15 minutos, são 19h25, para vocês olharem essas postagens. E depois, eu vou até mudar um pouquinho o tempo, né? Mas e depois, aqui em atividades, tem uma atividade aqui, ó, aula 3. Percepções sobre o fórum da semana de 10 a 16, tá? E essa atividade, ela vai ser liberada daqui a... Ela estava com daqui a 5 minutos, só que eu vou mudar um tempinho. Ela vai ser liberada a partir das 19, pelo menos 35, e ela vai ficar aberta até as 20 horas. Chicão, quem entrou depois ou quem entrar depois, infelizmente a gente tem um tiro curto, até para prestigiar aqueles que estão na aula. E aí vocês têm, então, uma questão aqui a ser respondida, tá? Durante todo esse tempo, e aí eu vou avisando vocês por aqui, né, não deixem o áudio desativado, mas durante todo esse tempo eu vou estar aqui. Se você leu alguma coisa que você não entendeu, pode me chamar, pode perguntar, pode colocar no chat. São 19h26, mais ou menos aí, 19h50, né, eu volto a conversar com vocês com a sequência, né, do que está combinado aqui na nossa aula de hoje. Então, o item 1 e 2, vocês vão fazer meio que offline, né? Eu não vou estar interagindo, depois eu vou olhar só o resultado de vocês no questionário. Conforme eu for percebendo as entregas dos questionários, né, eu vou direcionando e a gente vai para o próximo ponto, né, que é um pouquinho de perfil, PDI e as habilidades, tá? Então, eu vou interromper a gravação. Pode ser que a aula de hoje ela fique com 2 pedaços, tá? Para não ficar um vácuo na gravação da aula. Pode falar, Lívia. Eu não sei se é só no meu, mas eu não tô conseguindo acessar o Ava. Ele fica dando erro e não entra, fica só carregando. Tá dando um erro aqui. Você consegue, Lívia, né? Minimiza tudo que você tem. Se você quiser compartilhar a sua tela conosco, eu vou finalizar minha apresentação aqui um pouquinho. Aí eu consigo ver que erro é. Se for o caso, eu posso pedir ajuda ao pessoal do suporte. Você consegue mostrar para mim que erro que é? E aí a pergunta, né? Mais alguém não está conseguindo acessar? Como? É só apertar para apresentar aqui, professor? Isso, apresentar agora. E aí ele pergunta se é a tela inteira. Os demais, né? Vocês estão conseguindo acessar o ambiente? Tem alguém também com esse problema ou é só a Lívia? Um de cada vez? Matheus está normal, Matheus Ferreira. Tranquilo também. O Samuel também está tranquilo. Eu preciso editar isso de novo, cara. Fica frio, cara. Eu fui editar Deixa pra assim, você. assim eu vou... Não, fica frio, assim eu posso te encher o saco até o fim do semestre. Tranquilo. Felipe está normal, a Marina também está normal. Lívia, vamos olhar o seu caso então.
participar, mas aí a Giovana me atrapalhou. Mentira. Pronto, gente, continuando a nossa gravação da aula, né? Obrigado por ter lembrado, Júlia. Giovana, o que ficou aí para você? Então, professor, que a gente vai pensar tanto na evolução, e quando eu fiz meu relato, eu pensei nisso, eu até escrevi sobre achar que é necessário para o computador conhecer todo o processo manual, mesmo que ele esteja acompanhando toda a evolução. Sim. Só que, nesse caso, né, o que a gente está deixando para trás é porque a gente está... O tradicionalista ele está acostumado a fazer um controle apertado. Logicamente que as contas do computador, seja nos programas contábeis, elas vão dar um resultado mais exato, mas ainda assim é uma tecnologia fazendo conta, não é um ser humano. Não que eu acho que o ser humano não tem que evoluir, lógico que tem. Só que eu fiquei pensando isso, mexeu muito comigo esse questionamento que o professor fez. O que a gente está deixando de fazer? Do que a gente está abrindo mão? Porque toda evolução, todo o processo de mudança, ele exige que a gente abra mão de alguma coisa. Sim. De algum tipo de controle. A gente sai da nossa zona de conforto, abre mão de alguma coisa. Por exemplo, tem pessoal que costumava, eu já vi em escritório, fazer protocolo de entrega de algum documento importante. Eu até acho que um pessoal colocou aí, eu li em algum dos comentários, uma pessoa dizendo que faz protocolo de entrega, até mesmo os correios, documentos digitalizados, que agora a gente antes mandava à mão mesmo, mandava através de carta, fazia protocolo de entrega, a pessoa assinava e voltava para a empresa. E agora são digitalizados, mandados por e-mail, né? É um processo mais prático, mas ainda assim o controle deixa de ser tão rígido como era antigamente. Exato. Com relação ao protocolo, a Pamela está conosco na sala, foi ela que colocou, né? Inclusive eu respondi em cima do item dela, né? A forma da gente garantir, né, que esses documentos sejam entregues e tal. Então depois, se ela quiser falar alguma coisa sobre isso. Professor, assim, pegando o que a Giovana falou, tipo, do que a gente está perdendo, parando para pensar assim, a gente está perdendo a nós mesmos, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma conta, nós que somos contadores, vamos fazer milhões de contas. Você já viu hoje em dia algum contador fazendo conta no papel? Você não vê mais. Tipo, tem uma calculadora ali do lado, tem o Excel, essas coisas, sabe? Coisas fáceis. Então, tipo, acho que se a gente chegar numa evolução extrema, assim, da tecnologia, se você colocar, assim, no papel, a gente está evoluindo a tecnologia, não a nós mesmos, assim. Tipo, a tecnologia está evoluindo mais rápido que a gente, sabe? Tipo, acho que vai chegar num ponto que ninguém mais vai, tipo, sei lá, alguém vai chegar, quanto que é o mais um? A pessoa vai ficar, tipo, não sei, pega ali a calculadora e faz, sabe? Tipo, é meio perigoso também isso. Mas, Pamela, eu sinto isso quando eu vou em qualquer lugar, no caixa, pagar alguma conta, que às vezes eu faço, né, o pagamento e a pessoa que está recebendo, ela pega a calculadora para fazer uma conta que eu faço de cabeça. Né? E realmente é isso, as pessoas ficam dependentes, e aí se não tem a calculadora, a pessoa não consegue me dar o troco. E assim, gente, são continhas simples, e a gente vai deixando realmente isso, é a mesma história do celular. Né? E não é saudosismo meu não, tá? Mas antes, pelo menos das pessoas próximas, eu decorava o telefone. Vocês hoje não, e eu também não. O que você faz? Procura na agenda. E se está sem bateria? Você não consegue ligar. Então, assim, dificilmente a gente guarda essas coisas, a gente exercita o nosso cérebro. Mas desculpa Sim, ter é te cortado, isso a Pamela. palavra. Tipo, não, professor, sem problema. Tipo, a gente tá deixando de exercitar a nossa mente para exercitar a tecnologia, entendeu? É bem isso a questão. E a gente vai, em teoria, a gente vai começando a parecer robozinho, né? A gente só aperta botão. Isso, professor,
desculpa interromper vocês dois, mas Claro, pode falar. o que eu estava refletindo agora com o que vocês falaram, que eu fico pensando nos profissionais contábeis daqui a 10 anos. Será que eles vão saber fazer todo o processo manual direito? Será que eles vão saber fazer sei lá, um balanço à mão? Como é que é o nome? Gente, nossa, eu esqueci. Balancete, um razão, um Isso. razonete, um diário. Será que eles vão saber fazer isso à mão ou eles vão contar com a tecnologia para tudo? Lógico que agiliza o nosso tempo, mas eu ainda acho que é necessário que o profissional contábil ele conheça todo o processo para que, se algum dia a tecnologia deixar ele na mão, porque, querendo ou não, é uma máquina, é um computador, aquilo ali pode parar de funcionar a qualquer momento, sabe? Claro que tem técnicos, mas, por exemplo, você tem que entregar um balanço até as 4 horas da tarde. 3 horas da tarde de uma sexta-feira, seu computador para de pegar. O que você faz se você não consegue apurar um resultado, fazer um balanço à mão que seja? Esse tipo de coisa, professor. É isso que eu estava pensando. Sim, teve um dia, professor, que, desculpa interromper de novo, que um dia no escritório que eu trabalho acabou a energia. Não, foi a internet que acabou, na verdade. E praticamente todos os meios que a gente usa necessita da internet, né? E o escritório inteiro ficou louco. Eles não sabiam o que fazer, tipo, foi muita doideira. E entrou em casa da gente ligar para, tipo, todos os profissionais da área para arrumar Wi-Fi, sabe? Então, tipo, é desesperador. Imagina, tipo, daqui, igual a Giovana falou, daqui 10 anos, sabe? Vai ficar mais desesperador ainda. Pois é. Mas aí, né, aproveitando o que vocês disseram, eu preciso olhar os dois lados, tá? Em que sentido? É um caminho sem volta, tá? E a dependência nossa da tecnologia, ela é cada vez maior. Né? O fato de vocês ficarem sem internet, não conseguir transmitir uma guia, não conseguir calcular um imposto, é realidade. Né? Mas o mais importante, vocês precisam saber sim como calcula uma guia. Só que vocês não vão passar o resto da vida calculando uma guia. Vocês precisam saber como sim fecha um balanço para conferir. Né? Hoje eu pego algumas informações que a minha equipe gera, eu passo o olho e confiro. Algumas coisas mais simples eu faço numa planilha, né, faço a conferência. Algumas coisas mais complexas eu olho o resultado, faço algumas comparações. Só que a minha equipe não fica mais gerando um balanço e um balancete. Mas a lição, né, e a recomendação para vocês é que assim, vocês precisam conhecer o básico, mas vocês não vão passar a vida fazendo o básico. Tá? Eu, na minha formação, e de novo, não é saudosismo, eu fazia livro fiscal na mão. Eu pegava nota, né, uma caneta e lançava, um por um. Depois, uma calculadora de mesa, somava base de cálculo, somava o valor contábil, somava o valor do imposto, e eu sabia as regrinhas que eu tinha que calcular para saber se o total estava batendo. Se não tivesse, eu tinha que voltar um por um e achar onde é que estava a diferença. E eu estou falando, gente, de mais ou menos, deixa eu ver, infelizmente, tá? 30 anos. Nossa, professor, verdade, gente, eu comecei muito cedo, mentira. Mas eu fazia na mão há 30 anos atrás. E hoje eu vivo uma realidade que vocês não fazem mais isso na mão. Vocês importam XML. Só que aquele conceito eu tinha, assim como vocês vão ter. Passo 2, lá na frente, não vai mais importar XML. O próprio governo federal, estadual, municipal, conforme vocês, os clientes de vocês, receberem as notas, ele fecha. E digo mais, ele não vai mandar a guia para o seu cliente. Já vai ter um acordo, né? Vocês, quem trabalha com financeiro aí, quem passa perto do financeiro, sabe que hoje tem o DDA. Né? O que é o DDA para quem não conhece? Os bancos, se você habilita o serviço e ele é opcional por enquanto, você consegue no banco
todos os boletos que são gerados contra o seu CPF ou seu CNPJ, o banco já recebe aquilo e pode ficar catalogado lá. É só você entrar e pagar. Ok? Então, o que que impede, né? E aí vocês vão avaliar se eu estou viajando ou não. O que que impede governo federal, estadual, municipal a fazer a apuração do seu imposto, gerar um DDA, colocar na sua conta? Você só entra lá e fala, paga. Por quê? Porque o sistema que você e que o seu cliente utiliza, você já vai ter a prévia do imposto. Por todas as notas que você recebeu, por todas as notas que você emitiu. O que que você vai fazer? Você só vai comparar com aquilo que o governo está te cobrando, e se tiver diferença, você vai questionar. A apuração dos impostos, teve alguém, e se tiver presente aí na nossa aula, pode falar, eu não vou expor. É que eu não consigo resgatar tudo agora, mas teve alguém na sala que falou do SPED, né? Sistema eletrônico de escrituração, sistema de escrituração, alguma coisa. Alguém falou sobre isso. Quem falou sobre isso está aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tudo bem se não tiver, não tem nenhum problema. Mas se eu perceber que estava aqui e não falou comigo, depois a gente conversa. Mas vamos lá. Alguém da sala falou sobre o SPED, né? Quem trabalha na área contábil sabe mais ou menos o que é. Quem não trabalha não tem problema. Mas o SPED é um grande projeto do governo federal, que ele não acabou ainda. Ele ainda está em execução, que o governo padronizou todo o envio de arquivos para eles. Então, as empresas precisam mensalmente gerar as informações e mandar para o fisco, né, que é o SPED contábil, o SPED fiscal. Pessoal que trabalha com departamento pessoal, esqueci o nome agora. Infelizmente não me lembro, mas tudo que a gente faz no departamento pessoal, a gente tem que mandar para o governo também. A gente falou o nome, mas se eu lembrar, eu coloco depois no Fórum da Vida para vocês. Mas tudo isso é para quê? Para o governo ter uma grande base que ele recebe todas as informações da empresa, né? E eu coloquei também no fórum, para quem falou do SPED, eu coloquei, né, que existem programas hoje que fazem a validação que o governo faz. Então, se o seu escritório gera um arquivo de SPED fiscal, SPED contábil, né, e passa por esse validador, se passou pelo validador, dificilmente o governo vai te autuar por alguma entrega errada. Lembrei, e-social para quem trabalha em departamento pessoal. Então tem SPED contábil, SPED fiscal e agora para as pessoas tem o e-social. Isso não acabou, isso está num processo ainda. O governo está, a cada ano, ele vai falando, olha, agora são esse grupo de empresa, com esse porte, com esse faturamento, com esse número de colaboradores, eles vão fechando aí o círculo. Tá? Tudo isso por quê? Tudo isso para o governo receber essas informações. E eu posso falar depois com vocês, mas tem um projeto maior da Receita Federal chamado Projeto Ave de Rapina. Para que é isso? É para que o governo receba as informações e possa cobrar das empresas de maneira mais assertiva, evitando sonegação, tá? Evitando desvio de dinheiro, por exemplo. Tá? Alguém aqui não sabe o que é SPED? Vocês já ouviram falar isso durante o curso de vocês? Semestre passado a gente teve que fazer um seminário para o Botário e teve o tema do E-Social, SPED fiscal e SPED contábil. Legal, Giovana. Obrigado. Então, isso é de conhecimento de vocês. Vocês sabem por que um dos motivos que surgiu o SPED fiscal? Quando vocês pesquisaram para o seminário, vocês acharam isso? Sonegação de impostos? Sonegação. Mas vocês sabem como é que era essa sonegação? Se lembra de alguma coisa sobre isso?
Ok. Rapidamente eu vou falar para vocês. Tinha uma grande cervejaria, não vou falar o nome porque, né, não me cabe, eu não sei nem se ela existe mais. Mas tinha uma grande cervejaria que ela fazia o quê? Ela emitia uma nota fiscal de uma carreta de bebida, tá? Pegava essa nota, colocava na carreta, a carreta carregava na cervejaria e ia descarregar em determinado ponto, com uma nota. Quando chegava naquele ponto, tinha um carro esperando, esse carro pegava aquela nota, voltava. Uma outra carreta passava lá com a mesma nota. E um outro carro voltava. E a carreta passava com a mesma nota e voltava. Durante um dia, eles faziam várias viagens de carreta de bebida de um lado para o outro, usando uma nota fiscal só. Quando o governo percebeu, aí que eles resolveram, Giovana, criar uma forma de vocês mandarem os arquivos. Tá? Mas só fechando esse nosso fórum dessa última semana, eu quis provocar em vocês, e eu vou olhar as respostas que vocês me deram, eu quis provocar em vocês que vocês precisam chamar para vocês a responsabilidade. A formação de vocês exige mudanças, tá? E vocês não vão ficar mais burros por conta disso, porque é só apertar botão. Não é, porque tá lá no texto, né? Várias vezes que vocês precisam desenvolver outras habilidades, tá? E aí, Giovana, respondendo à minha pergunta, né? O que vocês estão deixando para trás? Né? É principalmente no sentido de quais problemas a gente não está olhando agora, que vai estourar daqui a pouco. Pode ser um problema de formação, sim, mas pode ser por a gente querer ser rápido, ser ágil, a gente está deixando de fazer algum controle, como a Pamela falou do protocolo, e eu coloquei embaixo da postagem dela, que é preciso ter controle, sim. Né? Os contadores tradicionais, eu não tenho nada contra, funcionava. Só que a gente tem que pegar esses controles e modernizar. Controlar de maneira diferente. Mas vocês precisam controlar. Vocês precisam garantir que a empresa receba tudo que tem que receber, pague tudo que ela tem que pagar, preste conta de tudo que ela tem que prestar. Agora, como fazer isso, né, com toda essa evolução, com WhatsApp, com aplicativos, com sites, aí é o grande desafio. Né? É a gente conseguir fazer isso sem perder a qualidade, sem perder o controle. Né? E foi importante, tanto que a Pamela falou, quanto que a Giovana falou, gente, e todos vocês podem falar, vocês não fiquem com vergonha, com medo, com receio. Né? Eu estou batendo na tecla que vocês devem ser protagonistas. Tá? Vocês devem aparecer. E agora eu vou contar um segredo antes de eu evoluir e avançar mais um slide aqui. Por que vocês acham que quando vocês chegam na sala, quando vocês abrem o ambiente de vocês, eu faço questão de cumprimentar um por um? Porque eu sou educado? Também, tá? Mas por quê? Porque se dependesse de muitos de vocês, vocês entrariam quietinhos na sala, no modo silencioso, e sairiam mais quietinhos ainda. E não pode, vocês precisam aparecer. Vocês precisam mostrar credibilidade. Então, quando eu provoco, quando eu chamo um por um aqui, né, e a Júlia, que sempre é uma das primeiras a entrar na aula, ela sabe disso. Ela acompanha todo mundo. Ela ouve eu falar o nome de um por um. Alguns de vocês me respondem no chat. Ah, Fer, muito bem. Agora apareceu, a Fer apareceu. Obrigado. Então, tudo que eu falei do SPED foi a partir daquele comentário que você fez, Fer. Obrigado. Provocou bastante a gente. Mas olha, a Júlia, né, que foi uma das primeiras a chegar hoje, e eu não me recordo quem mais estava com ela. Peço perdão, tá? É que, por acaso, é a terceira semana que a Júlia... Hoje ela foi a segunda, mas nas outras semanas ela tinha sido a primeira. Mas, quando eu chamo vocês, um por um,
Ou vocês têm que abrir o microfone e me cumprimentar, porque senão é falta de educação, ou vocês têm que abrir o chat e pelo menos me dar boa noite. É uma forma de vocês aparecerem. E é por isso que eu vou pensando vocês ao longo das aulas para vocês se manifestarem, como a Feira agora acabou de fazer. Tá? Gente, apareçam, não tenham vergonha. Tá? É um processo da gente quebrar algumas restrições, alguns medos que você tem. Tá? E vocês só têm a ganhar com isso. Então podem participar sim, podem questionar e não tenham receio de estar colocando alguma coisa que, isso aqui não tem nada a ver, eu não vou nem falar. Ao contrário, tudo é bem-vindo, tá? Pois bem, então finalizamos aí as duas primeiras itens da nossa aula. O terceiro item, ele não demora muito não, mas eu vou resgatar, eu não sei se vocês fizeram. Queria perguntar para vocês, né? Alguém de vocês, eu não vou querer muitos detalhes não, tá? Alguém de vocês fez um daqueles testes que eu disse, que eu indiquei aqui, que vocês podiam fazer gratuito? Alguém? Eu fiz, professor. Harrison, o que você achou? Rapidamente. Saiu um Tem a ver resultado com que eu você não ou não? gostei muito, né? Não gostou? Mas olha só, você não gostou porque não gostou ou não gostou porque é você e você quer mudar? Isso seria porque eu queria mudar, né? Legal, Harrison, mas parece que tem alguma coisa nesses testes, caras. É incrível como, com algumas perguntas parece nada a ver, o retorno a gente fica pensando, né? Poxa, será que eu sou assim? E aí você vai um pouco mais a fundo, e eu acho que você se identificou com algumas coisas, apesar de você não gostar, Harrison. Foi isso mesmo? Exatamente. Pois é, né? Matheus, você fez. Como é que foi para você? Tinha a ver com você ou não? O Matheus está falando que tinha a ver com ele, né? E essa mão na cabeça já está me dizendo assim, né? Poxa vida, preciso pensar. Só coloca pra gente aí, Matheus, qual deles você fez, tá? E o Harrison, qual você fez deles? Eu fiz esse primeiro, professor. O 16 personalidades? Eu não sei qual Sim. foi a sua, Harrison. O meu foi logístico, um negócio assim. Né? Aí depois você pode olhar lá o que é o logístico. O segundo, Bayer Jovens. Esse eu não fiz, tá, Matheus? Eu não conheço ele. Mas se você está dizendo que bateu com você, gente, todos vocês, tá? Quem não fez, quem não teve a curiosidade, vai se conhecer um pouquinho, né? Vai ver aí os pontos, até para provocar a reflexão que eu imagino que tenha acontecido com o Harrison e também com o Matheus, porque quando você vê coisas que você não gosta, assim, ou você deixa como tá, ou você muda. Né? E aí eu acho, né, pela mão na cabeça, que o Matheus vai querer mudar algumas coisas. Então, vai lá se conhecer um pouquinho, né? Experimenta. E assim, gente, não é determinante não, tá? É algo que nos ajuda a direcionar. Por quê? Por que que eu voltei nisso, né? Porque no nosso encontro, na nossa aula de hoje, eu queria trazer um elemento novo para vocês, que é o PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual. Isso está presente em muitas empresas. A promoção de vocês, um novo cargo, uma melhoria de salário, uma melhoria de faixa, ela está vinculada em muitas empresas ao seu PDI, ao seu Plano de Desenvolvimento Individual. E o que eu estou fazendo com vocês, como eu disse, a aula passada e essa aula, eu falo de tecnologia voltada para vocês. Na próxima aula, eu vou falar de tecnologia voltada para a empresa. Aí eu vou tirar a parte pessoal e a gente vai falar das empresas, como é que elas têm que usar, como é que elas têm que ter políticas e tal. Mas hoje, né, eu ainda falo para vocês. Né? As pessoas, os profissionais estão mudando e o mercado também. A gente tem falado sobre isso na semana passada, durante o fórum da nossa semana,
né? E eu fecho esse assunto hoje. Vocês têm mudado, o profissional contábil precisa mudar. Então, você construir um plano de desenvolvimento individual, nossa, é algo muito longe. Não, se você quer mudar as coisas, precisa começar a mudar por você. Nas coisas que você faz. Né? Nessa mão na cabeça do Mateus e do desconforto que o Harrison teve. A partir do momento que você sabe das deficiências ou daquilo que você precisa buscar, você consegue traçar algumas metas e objetivos para você mudar, para você evoluir. Que foi, lá no nosso fórum, algumas perguntas que eu fiz quando vocês postaram. Tá bom, mas e aí? Pensa um pouquinho, como é que você faz isso? Como é que você muda o seu mindset? Né, o seu mapa mental aqui, o seu conjunto de habilidades mental. Então, isso que eu perguntei a todos vocês, eu provoquei vocês, e é por isso que eu voltei lá no fórum para todos vocês lerem. Né, porque a gente vai batendo, vai insistindo para despertar o desejo de mudança em vocês. O PDI é um plano de ação, composto de ações de desenvolvimento, de responsabilidades. Um PDI ele é avaliado pela empresa. O que eu estou propondo a vocês é que vocês façam para se preparar para chegar nas empresas. Você já vai estar melhor qualificado. Você já vai ter mais habilidades. Para quem não sabe o que é um plano de ação, isso vem lá da administração, vem do planejamento. Um plano de ação você tem uma série de perguntas que você tem que responder de maneira rápida. O que vai ser feito? Por que vai ser feito? Onde você vai fazer? Quando você começa? Quando você termina? Quem vai fazer? De que forma? E quanto vai custar? É um plano mesmo, tá? É uma planilha e vocês podem pesquisar aí modelos de plano de ação. Tem um monte, tá? E as empresas, vocês atuando dia a dia, vocês vão ser convidados também a fazer plano de ação. Esse é para vocês. Vocês vão ser convidados a fazer planos de ação para a empresa, para coisas que não estão funcionando. Tá? Um PDI é um roteiro que você vai escrever sobre como mudar a sua história. Tá? Mas como diz aqui no texto, né? A vida ela não é linear. A vida tem os seus percalços, problemas, as coisas que tiram a gente do objetivo. Então, se você tem um plano, você sempre volta para seguir aquilo que está determinado no seu plano, para você alcançar aquilo que você deseja. A primeira coisa que você tem que fazer para poder montar um PDI, né, você precisa olhar para você mesmo. Quais são as suas deficiências? Quais são os pontos que você precisa melhorar? E o que você precisa fazer para poder melhorar? Eu imagino, e eu vou usar de novo o Mateus com a mãozinha na cabeça ali do chat, né? Eu imagino quando o Mateus deu o relatório diagnóstico dele, ele olhou e falou, poxa, não acredito que eu sou assim. Eu sabia que eu era assim, mas ninguém precisava saber que eu era assim. E aí tem que pensar, né? Como é que eu mudo isso? O que eu preciso fazer para mudar? Que é o caso de vocês, né? Vocês têm até o fim da faculdade para desenvolver algumas coisas. Só que assim, ó, não façam planos muito longos, vocês esquecem. Se eu pudesse sugerir, vocês precisam de um plano até dezembro. Curto, tiro curto. Faz, avalia, verifica o resultado. Entre dezembro e janeiro, você faz para o outro semestre. E assim vai. Ah, eu quero ler um livro. Né? Não, eu quero ler 2 livros. Né? Eu quero conhecer tal assunto. Eu quero pesquisar tal assunto. Doses pequenas, porque não adianta você fazer aquela coisa mirabolante que você não vai alcançar. Né? As meninas vão entender muito bem o que eu vou dizer, é a história da dieta. Né? Segunda-feira eu começo. Eu quero perder 10 quilos. Não. Faz um planinho para perder 2. Alcançou os 2? Faz um novo. Quero perder mais 1. Que aí vai ficando mais difícil, tá? Monta o plano. Coisinha curta, rápida. Tiro curto. E aí você vai acompanhando, vai medindo e vai colocando mais coisas. Tá? Não dá para você dar um salto de 0 a 10 em uma iniciativa só. Tá? Bom, quais são os passos para você montar o seu PDI? Primeiro, você tem que saber para onde você quer ir. Onde você quer chegar?
Que conhecimento eu preciso ter lá onde eu quero chegar? Sempre você tem que ter em mente o seu objetivo, né? Tem uma outra frase, né, muito comum que fala, né, não tem vento bom se você não sabe para onde você vai. Não, do lado que bateu eu vou, né? É uma pena. Bateu para cá, eu vou para cá, bateu para lá, eu vou para lá. Não, meu objetivo está aqui, ó. Eu preciso sempre ter em mente onde eu quero chegar. Sem isso você não consegue montar o seu plano. Expectativa, né? Isso é muito válido para a empresa, né, para os chefes de vocês. Mas você pode alinhar com você mesmo. O que é esperado de mim? Essa é uma pergunta que poucas empresas na nossa região, elas respondem para os colaboradores. Quando você começa a trabalhar, você não sabe o que a empresa quer de você. Então, por mais que você faça, nunca está bom. Ou você tem a impressão que nunca está bom, ou para o seu chefe nunca está bom. Por que você tem que saber qual que é a expectativa? Porque a partir da expectativa, você consegue traçar seus planos para atingir as expectativas dele. Ou ainda, eu nunca vou atingir. Não adianta, por mais que eu queira e que eu tente fazer, eu não vou alcançar. Então aí tem um desalinhamento, né? O que o seu chefe quer com o que você consegue fazer. Quando acontece isso, qual que é a recomendação para vocês? Ah, chuta tudo e vai embora? Não. Define um plano para você fazer a troca de empresa ou de setor, para você ter uma tarefa, uma atividade que vá de acordo com aquilo que você consegue alcançar. Às vezes, vocês têm, num primeiro momento, limitações que elas podem ser trabalhadas. Basta vocês quererem. Então, é importante entender o que a empresa quer e o que você pode atingir. No caso de vocês, o que eu estou sugerindo agora é você montar o seu plano de formação, baseado em tudo que a gente está discutindo, o que você tem que melhorar, o que você não sabe, o que você tem dificuldade em fazer. E na semana passada, eu compartilhei com vocês, de 3 ou 4 lugares diferentes, as habilidades que são esperadas de um contador. Então, o que daquilo você não tem? O que daquilo é importante você ter? Como você vai alcançar aquilo que você não tem? Livros, podcast, vídeos, palestras online. E agora vocês estão num momento muito propenso para isso. Por conta de pandemia e coisa e tal, tem muito conteúdo liberado online para vocês acessarem. Basta vocês quererem. Basta você reservar um tempo para isso. Elabora um plano de ação. Falei de plano de ação ali atrás, como é que a gente monta, vocês podem pesquisar depois. Monta um planinho, com 4 ou 5 atividades só até o final do ano. O que você precisa mudar até o fim do ano? Ah, preciso começar um curso de inglês. Começa online, vai lendo um pouquinho de material. Não gosto de inglês, sinto muito. Você vai ficar um pouco limitado. Experimenta, exercita. Vai fazer bem para vocês. Tem um assunto que ele esfriou um pouquinho, mas é a tal da contabilidade internacional. Dependendo da empresa que você trabalha, o balanço ele não vai sair em português. A estrutura de balanço tem que obedecer normas internacionais. Então você tem que ler material internacional, em outras línguas. Tá? Monta lá o seu planinho de ação. No plano de ação você tem as estratégias e o caminho que vocês têm que seguir para montar o PDI de vocês. Último item, é recomendado nas empresas que vocês tenham um tutor. Um tutor é alguém que vai acompanhar o seu plano. Um tutor é aquela pessoa que ela vai, além de te cobrar, você fez? Ela pode te direcionar. O que você poderia fazer? Tá? Naturalmente, a gente quando não é cobrado, a gente não liga muito para as coisas. A gente acaba não fazendo tudo o que tem que fazer. Então, um tutor pode ser alguém que vai direcioná-la e que vai te cobrar. Proposta, entre vocês já se conhecem, né, tiveram um semestre aí, mesmo à distância, vocês acabaram criando vínculo. Você pode eleger alguém para te cobrar, né, vocês podem fazer isso em conjunto, tá? E eu posso, durante esse semestre, que é o tempo que eu tenho com vocês, caso alguém queira,
Eu posso lhes ajudar se for alguma coisa que eu tenho conhecimento aqui. Mas isso a gente resolve fora da aula, off-topic. Vocês conseguem me acessar, conseguem falar comigo, né? Eu posso ajudá-los nesse sentido, principalmente se o assunto for tecnologia. Tá? Tentem dar uma guinada na vida profissional de vocês. E se acostumem a traçar planos de curto, de médio e de longo prazo. Eu comecei a ler aquelas respostas de vocês, lá do questionário da primeira aula, eu não consegui terminar ainda. E eu até quero jogar aquilo e tabular para vocês. Tá? Mas alguns, eu não me lembro, né, de quem que eu li, mas alguns de vocês querem ter o próprio escritório, querem manter a própria empresa. Tá bom, né? É o objetivo lá de médio prazo. Que caminho você tem que trilhar para chegar até lá? Então, monta um planinho para isso e vai seguindo. Não perca isso de vista, porque o tempo passa. Daqui a pouco vocês vão ter concluído já o primeiro ano do curso de vocês. E aí não volta atrás. Tá? Com relação às habilidades em TI, que alguém também colocou no fórum, que vocês precisam se atualizar, vocês têm que conhecer de tecnologia. E aí eu perguntei, tá bom, mas o quê? Né? E eu disse, inclusive, que hoje eu iria colocar alguns assuntos desse para vocês. Então, assim, de maneira muito rápida e direta, né? O que vocês precisam ter noções? E aí eu vou falar de noções, eu vou falar de conhecimento aprofundado mesmo, tá? Você tem que ter noção de rede, né? Para a hora que aconteceu o que a Pamela disse, caiu a internet do escritório. Peraí, caiu a internet do escritório inteira, caiu só o Wi-Fi, caiu só esse ponto de rede que eu estou usando, e quem que é o profissional que eu preciso buscar? Trabalhando na área contábil, vocês têm que saber o que é um XML, infelizmente o governo fez isso com vocês, sopinha de letra para vocês. A entrega do SPED, ela é um grande XML que vocês geram, um arquivo formatado. Fazer o que, Harrison? Vocês têm que conhecer também dos sites governamentais. Quais são os sites em nível federal, estadual, municipal? O que eu presto conta em cada um deles? Quais os principais serviços que eu preciso conhecer? Vocês têm que ter essa noção. Vocês precisam ter noção de segurança. E aí vocês precisam conhecer um negócio que eu não conheço, mas vocês contadores conhecem. Ah, a empresa precisa de um certificado A1, um certificado A3, que ele é feito e renovado a cada ano. Vocês têm que saber isso, o que é o A1, o que é o A3, onde usa um, onde usa outro, para não gastar dinheiro à toa. Ah, eu tenho um cartãozinho, eu tenho que ter uma leitora, é uma leitora para o escritório inteiro, e se essa leitora parar, eu não entrego o SPED, então cuidado com algumas coisas. Bom, Office, gente, é essencial. Quem aqui não souber Word, Excel, PowerPoint, pode procurar um cursinho online. Vai lá no site que o Samuel indicou, que a gente colocou na aula passada. Vai lá, dicas de Excel, Excel for Dummies, qualquer coisa assim. Tem que saber Excel. Vocês, todos vocês, estamos em 27 aqui na sala. Todos nós, 27, temos que conhecer Excel. Acho que eu não sei. Boa, vai lá. Pega uma aulinha básica, Excel básico, põe lá. Célula, C1 é igual a A1 mais B1. Isso, aprendeu a fazer fórmula, vai. Excel é fundamental para vocês. Tá? Não dá. Qualquer emprego que vocês forem procurar na área contábil, vocês precisarão de Excel. Eu sei que o tempo está curto, eu tenho 1 minuto só. Mas, se vocês me permitem, eu preciso criar lá no AVA um espacinho para avisos. Porque volta e meia, não sei se vocês querem, tá? Eu acabo vendo algumas ofertas de vagas para contador júnior, estagiário de contabilidade, e eu não tenho como compartilhar com vocês, porque a gente se vê uma vez por semana. Então, eu vou criar lá, dentro de avisos, possivelmente, eu aviso vocês onde vai estar, e conforme eu for olhando e recebendo essas coisas, eu vou postando lá para vocês. Combinado? Combinado. Então tá bom. Bom, aí vocês podem acabar de ler o resto. Elaboração de gráfico e relatório gerencial. Escrita. Português, gente, não se matem. Esses dias uma pessoa mandou um currículo na empresa,
Eu mandei para o RH a resposta que eu tive. E Chicão, esse aqui não passou nem na prova de português. Gente, cuidado com o currículo de vocês. Cuidado com erros básicos de escrita. Não tem a ver com tecnologia, mas é fundamental para vocês. BI, eu falo mais sobre isso depois, Power BI, conhecimento de aplicativos, conhecimento de integração. Integração entre sistemas. Quando a gente fala de sistemas, a gente fala um pouco mais sobre aplicativos e integrações. Gente, 20h45. Infelizmente, preciso finalizar esse encontro com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, espero ter acrescentado alguma coisa nova, algum conhecimento a mais a todos vocês. Ok? Eu vou abrir o fórum dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre essas habilidades, a gente vai falar um pouquinho sobre empresas. Participem, gente, interajam, é conhecimento que vocês vão ganhando. Ok? Obrigado a todos, muito boa semana, tá? E a gente se vê na semana que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, Samuel. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Albertino. Boa noite, Mariane. Eu não vi quem falou. Boa noite, Pamela. Boa noite, professor. E obrigada pela ajuda de hoje, viu? Imagina, Lívia, precisando, eu estou aqui. Deixa eu ver aqui no texto, para não falar que eu não me despedi de vocês. Boa noite, Marina, Camille, Júlia, Matheus, Felipe, Fer, Leonardo, Carol, Ana Carolina, Matheus da Silva, Pamela, Jaqueline, Juliene e Augusto. Gente, Valeu, professor. Boa noite. Abraço. Boa noite, Harrison. Tudo de bom?